Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para aprender mais um pouco da palavra do Senhor. Vamos lá? Ficar doente é muito ruim, não é verdade? O que a gente procura fazer quando fica doente? A gente toma remédio, procura um médico. Mas por que a gente faz isso? Porque nós queremos ficar curados, voltar logo à vida normal, não é verdade? Mas como você se sentiria se descobrisse que a doença que você tem não tem cura? Você viveria uma vida normal? Essa era a situação de um homem muito importante que morava na Síria. A Bíblia nos fala sobre ele. Naamã, um dos oficiais mais importantes. Ele era o comandante do exército do reino, uma alta posição no governo. Apesar de todo esse poder, ele tinha uma doença incurável. Ele era leproso. E mesmo assim, tentava levar uma vida normal. A Bíblia não nos conta detalhes, mas diz que o exército da Síria atacou Israel e levou algumas pessoas cativas. Foi numa dessas situações que a menina da nossa história foi levada para a Síria e ficou trabalhando como escrava a serviço do general Naamã. Dia após dia, ela cumpria suas tarefas, servia de boa vontade. E ela não se esquecia do que tinha aprendido sobre Deus na sua pátria. E ela mostrava com as suas palavras e ações que realmente ela conhecia o Deus verdadeiro. Ela tinha uma vida linda. E por que a gente pode dizer isso? Porque a sua patroa confiava nela. Dia após dia, ela via o que estava acontecendo na casa dos seus patrões. Ela sabia que ele tinha lepra e que estava condenado à morte. E então, ela resolveu falar algo para a esposa de Naamã. Ela poderia ter escolhido ficar calada, mas ela tinha uma boa notícia e resolveu falar do seu Deus. Ela disse bem assim para sua patroa: se o meu senhor Naamã procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ah, como Deus deve ter se alegrado. Você que já é salvo e já recebeu Jesus no seu coração, pode escolher testemunhar, falar de Jesus. Essa deve ser a sua escolha. A menininha resolveu falar de Deus, do seu Deus. O que será que a patroa pensou quando ouviu a boa notícia que a menina lhe dera? Será que ela acreditou? Penso que ela sempre falava a verdade, porque a patroa acreditou no mesmo instante e saiu animada para contar para o seu marido. Naamã ficou empolgada e foi correndo contar para o rei. Olha até onde as palavras daquela garotinha estavam chegando. Até o rei acreditou. Deus cuidava de tudo. Amava Naamã, assim como ele ama você e a mim. E então o rei dá ordem para que ele vá a Israel procurar o profeta que a menina falou. Vá, lhe darei uma carta para que entregue ao rei. A carta estava indo para o endereço certo, gente. Alguém entendeu algo errado. Caravana, cavalos, muitos servos e rumo para Samaria. Eles levavam 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas para darem recompensa pela cura de Naamã. Naamã, então, chegou no palácio do rei Jorão, que nome diferente, né, gente? E quando ele entregou a carta para o rei se desesperou e ele disse: estão procurando um motivo para invadir Israel. E em sinal de desespero, ele rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? O rei Jorão tinha esquecido do Deus Todo-Poderoso. Ele perdeu uma boa oportunidade de testemunhar. E então a notícia do ocorrido chegou até a casa do profeta de Deus, aquele que a menininha tinha falado. Ele então, o profeta, chama o seu servo Geazi e fala para ele levar uma mensagem ao rei, dizendo bem assim: por que rasgaste tuas vestes? Envie o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Eliseu conhecia o Deus verdadeiro e o servia, e sabia que era o momento para testemunhar. O profeta poderia não ter feito nada, mas ele escolheu testemunhar, e ele fez a escolha certa, assim como você também pode fazer, criança.
É o próprio Espírito Santo que nos capacita a testemunhar. A escolha é sua. O profeta fez a escolha certa. Geazi então mandou a mensagem para a comitiva. E crianças, o que vocês acham? Um grande militar muito importante imaginava e desejava ser esperado com pompa e requinte. Mas quando ele chegou na porta da casa do profeta Eliseu, ele nem saiu. Ele mandou um recado por Geazi. E o recado foi: vá, lave-se 7 vezes no Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. A doença dele era na pele, né? Lepra. Não. Ele era orgulhoso demais. Fala sério, ele ficou irado. Eu me lavar nesse rio de águas sujas aqui. Eu saí da Síria para vir aqui na Samaria, sendo que na minha terra é cheio de rios de águas mais limpas. Isso é humilhação. Crianças, o único meio oferecido por Deus para que ele fosse curado era esse. Mas sabia que tem uma doença, como se fosse uma doença, né? Um problema maior do que a lepra, que é o pecado. E a Bíblia diz que todos pecamos e que cada pessoa já nasce em pecado. Mas Deus providenciou uma solução. Ele enviou seu filho Jesus, que um dia, sem que ninguém o obrigasse, ele morreu em uma cruz e derramou seu sangue para que esse fosse o meio para que nós ficássemos curados do problema do pecado. A única coisa que você precisa fazer é crer na obra que Jesus fez, que foi morrer na cruz por você e ressuscitar. É uma coisa muito simples, não é verdade? E assim, como o único meio de se livrar do pecado é crer em Jesus como seu Salvador, o único jeito para Naamã se curar da lepra era mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Foi o meio que Deus providenciou. Mas aquele homem estava irado. Ele achava um absurdo, mas ele precisava deixar de lado o seu orgulho e aceitar aquele plano simples de Deus. Muitas vezes a gente acha que as coisas simples não resolvem os problemas, mas Deus, ele é simples na maneira de agir muitas vezes. A gente só precisa crer, acreditar pela fé. E Naamã estava pronto para ir embora, furioso, mas um dos seus servos foi um homem sábio e disse: meu senhor, é tão simples, não custa nada mergulhar 7 vezes naquele rio. Assim como é simples o que diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo. Basta crer, assim como bastava Naamã mergulhar 7 vezes naquele rio, ele poderia ser curado. E então ele resolveu obedecer. E então a comitiva segue para o Rio Jordão. Naamã desce, tira as roupas e entra no rio. Ele se humilhou, seguindo o simples plano que Deus ofereceu para ele. E assim também precisamos nos humilhar perante o Senhor, reconhecendo que somos pecadores e precisamos de Jesus e que Ele é o único caminho para sermos salvos. Então, o Naamã entra no rio e ele mergulha. 1, 2, 3, 4, 5. Será que vai acontecer alguma coisa? A 6ª vez ele mergulha até que chega a 7ª vez. Que maravilha! A palavra de Deus se cumpriu. Naamã estava curado, a sua pele estava perfeita como a de um bebezinho. E então ele reconheceu que em toda a terra não havia Deus senão em Israel. Ele voltou à Síria para contar o que acontecera. A Bíblia não fala muita coisa sobre aquela menininha, mas olha como ela foi importante. Foi ela que falou do Deus verdadeiro, testemunhou, mesmo aquela gente tendo escravizado ela. E olha como valeu a pena, porque o que ela fez o nome de Deus ser conhecido em toda a Síria.
porque foi um grande e importante general que foi curado pelas mãos poderosas do Senhor. Ah, como Deus deve ter ficado alegre com ela. Esta criança alegrou o coração de Deus. E você, criança, que já é salva, que já recebeu Jesus no seu coração, deve escolher testemunhar, não importando as circunstâncias, falar de Jesus, assim como essa menininha. Agora vamos ouvir o capítulo 2 da história missionária da menina chamada Estrela. Vamos lá? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para continuar mais um capítulo da história missionária da Estrela? Se você não assistiu, vai aparecer aqui para vocês. Vocês clicam e vocês conseguem ver o vídeo. Encerramos sem saber o que o pai da Estrela faria com ela quando ela disse que não passaria cinzas em sua testa para adorar Shiva. E então, o que será que ele fez? Ele disse: por enquanto não vou fazer nada com vocês, porque ano que vem vou te casar com um Sudra. Ele achava que assim ela voltaria a ser como antes. O coração dela ficou partido. Na Índia, os casamentos são arranjados e as meninas se casam muito novinhas, com menos de 15 anos, e passam a ser quase prisioneiras dos maridos. Ela então orou: Deus vivo, não permita que isso aconteça. Eu não quero me casar com esse homem. Por favor, me leve à professora que vive perto do poço. Te peço em nome de Jesus. Em um domingo, ela escapou de casa e foi ao culto na pequena igreja. No caminho, se lembrou que não estava levando nenhuma oferta para o Deus vivo. Na religião hindu, as pessoas não podem ir ao templo sem uma oferta. Então ela orou e pediu a Deus que queria levar uma oferta. Foi então que ela se deparou com uma moeda reluzente na areia. Deus estava encorajando a fé dela. Nesse dia, Estrela ouviu sobre a história dos 3 jovens que foram parar na fornalha ardente e creram que o Deus vivo poderia livrar-lhes dela, caso ele quisesse. Ela ouviu também que Jesus, o Filho de Deus, havia morrido na cruz pelos seus pecados e que depois de 3 dias ele havia ressuscitado. Nesse dia, ela orou recebendo Jesus como seu Salvador. Naquela noite, ela ficou pensando na coragem daqueles 3 jovens da história que tinham ouvido. E ela queria essa mesma coragem e que Deus a fizesse ser uma pessoa mais doce e simpática. Durante algumas semanas, ela ficou morando na casa da missionária Anne. Seus pais não brigaram, porque ela estava aprendendo a ler e seus pais gostavam disso. Mas logo seu pai a mandou voltar e ela ficou presa uma semana no quarto. Ele estava bem bravo com ela. Ele esfregou cinza na testa dela e disse: agora você vai voltar a adorar o Deus Shiva. Chega dessa palhaçada de ser cristã. E que o casamento dela já estava arranjado para breve. Ela dizia em seu coração que nada a separaria do amor de Cristo e clamava a Deus para que esse casamento não acontecesse. Enquanto isso, a missionária Amy não entendia por que ela não voltava, mas orava por ela. Até porque sabia de várias histórias tristes de crianças que ficaram acorrentadas por terem se convertido. Ela estava tão desesperada que um dia conseguiu fugir e foi a uma escolinha cristã. Quando ela voltou, seu pai bateu nela com um chinelo em seu rosto e ficou furioso com ela. Disse que ela era vergonha da família. Até que ela suplicou ao pai: por favor, me deixe ao menos ir me despedir da minha professora. E ele, muito bravo, disse: de jeito nenhum, nem pensar. Mas o Deus vivo é o Deus do impossível. E passado um pouco, seu pai disse: pode ir lá se despedir da sua professora. Ela então saiu rumo à casa da missionária. Chegou lá muito doente, cheia de feridas pelo tempo que ficou presa. Durante 4 semanas, a missionária cuidou dela e foi ensinando mais da palavra de Deus. Até que um dia seu pai chegou furioso e queria levar ela embora a todo custo. Ela disse: pode me levar. Sei que o Deus vivo vai me trazer de volta. O pai dela se encheu de fúria. E quando ele foi para pegá-la com toda a força, ele caiu no chão e perdeu suas forças. Então ele disse: leia para mim alguma coisa da palavra desse seu Deus. E ela leu para ele o trecho em que Deus impede Saulo de ir a Damasco matar os cristãos. Então, Seu, sem forças no chão, diz: eu tenho medo desse seu Deus. Não vou obrigar você a ir embora. Fique aí com a sua professora. Estrela, então, começou a gostar de um rapaz da vizinhança, chamado Supu. Eles desejavam casar quando ficassem adultos.
Ele cria também no Deus vivo, mas quando ele resolveu contar isso a todos, confessando com a sua boca, começaram a zombar dele, Estrela, e diziam que ele só falava que era cristã para se casar com Estrela. Ela então decide que eles não deveriam se casar, e então fizeram um voto de que nenhum dos dois se casaria e que viveriam somente para a obra do Senhor. Ela então começou a viajar com a missionária Amy. Mesmo tendo apenas 15 anos, muitas vezes ela pregava para multidões, e a palavra de Deus cada dia transformava mais a menina Estrela. Ela se tornou uma moça bondosa, como sempre desejou, e ela pregava para as pessoas e também para a sua família. Sua mãe, sua avó e uma das suas irmãs também creram no Deus vivo e abandonaram a religião hindu. Seu pai foi morar muito longe, e ela soube que quando ele ficou muito doente, não quis mais passar a cinza na testa e nem quis receber o sacerdote hindu. Então ela acreditava que seu pai tinha crido no Deus vivo. Desde que Estrela se converteu e creu no Deus vivo, ela foi transformada e passou a ter uma vida que agradava a Deus. Ela repetiu o exemplo da missionária Amy, que falava de Jesus para todos. E você? Você também pode escolher ser um missionário falando do que Jesus fez por nós a um coleguinha da escola, um primo, um vizinho, para seus pais. Seja um missionário você também.